Olá! A nossa conversa de hoje é sobre um fenômeno que está ganhando cada vez mais força e, olha, gerando muito debate. Aquela percepção de que o diploma da faculdade já não vale tanto assim para os jovens no Brasil. E uma boa parte dessa ideia vem sendo, claro, impulsionada pelas redes sociais. Então, essa é a grande pergunta, né? Será que o diploma perdeu mesmo o seu valor? A resposta, adianto, é bem mais complexa e até surpreendente do que parece. Vamos mergulhar nisso. E, para começar, um número que talvez choque um pouco. Do ponto de vista financeiro, o diploma nunca valeu tanto. Uma pesquisa da FGV mostra que quem tem ensino superior completo ganha, em média, 126% a mais. Então, se a crise não é no bolso, que crise é essa? Para a gente entender essa história direito, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa tal crise de percepção. Depois, vamos ver o papel das redes sociais, os impactos disso tudo na sociedade, investigar de onde vem o problema e, claro, no final, apontar alguns caminhos e soluções. E aqui a gente chega no ponto central. O problema não é o dinheiro, mas sim a imagem, o prestígio. A crise, na verdade, é de percepção. Ou seja, quando a gente fala em desvalorização aqui, não é sobre o retorno financeiro, é sobre a perda de status. É quando o conhecimento que vem da universidade começa a ser visto como algo opcional, sabe? Ou até menos importante que outros jeitos de se dar bem na vida. E essa percepção se reflete em números bem preocupantes. Olha só. No Brasil, só 24% dos jovens entre 25 e 34 anos têm um diploma de graduação. Isso é muito, mas muito abaixo da média dos países mais desenvolvidos, que é de 45%. Existe um abismo entre o que a gente precisa e o que a gente tem. E onde essa ideia de que a faculdade não é tão essencial assim ganha mais força? Bom, principalmente nas plataformas digitais, que vêm construindo uma outra narrativa de sucesso, uma narrativa muito, muito poderosa. A lógica que elas vendem é bem simples e, vamos combinar, super sedutora. É um modelo de sucesso baseado em ganhar dinheiro rápido, ter muita visibilidade e um tipo de empreendedorismo que não precisa daquele longo caminho da formação acadêmica tradicional. E quando a gente coloca os dois caminhos lado a lado, o contraste fica gritante. De um lado, a vida acadêmica, que exige tempo, dedicação, pensamento crítico. Do outro, a promessa do mundo digital. Resultado para ontem, muita visibilidade. E a ideia de que a sua experiência pessoal já te dá autoridade, sem precisar de validação científica. Fica fácil entender por que o segundo caminho atrai tanto. E olha, isso não é de hoje. O sociólogo Manuel Castells já vinha alertando sobre isso. Nesse mundo super conectado em redes, o que dá prestígio muda. A popularidade online, o número de seguidores, o engajamento, tudo isso vira uma nova moeda social que compete, de igual para igual, com o diploma. Tá, mas aí alguém pode pensar, qual o problema se as pessoas escolherem outros caminhos? A questão é que essa mudança de valores individuais acaba gerando consequências coletivas gigantescas. Vamos dar uma olhada no que o Brasil, como país, perde com isso. Essa é a pergunta que realmente importa, porque o impacto vai muito além da escolha de carreira de cada um. O que está em jogo é o nosso futuro coletivo. E a lista de perdas é bem séria. Uma sociedade que não valoriza suas universidades acaba enfraquecendo o pensamento crítico, dando menos crédito para a ciência, empobrecendo o debate público e, claro, se tornando um prato cheio para a desinformação. No fim das contas, isso afeta diretamente a capacidade do país de inovar e de crescer. Um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, Darcy Ribeiro, sempre defendeu isso. A universidade não é um luxo, ela é uma necessidade. É essencial para um país que quer ser soberano, que quer ter pensamento crítico e que quer fortalecer sua democracia. Desvalorizar a universidade é, no fundo, enfraquecer o nosso próprio projeto de nação. Mas, calma, seria muito simplista colocar a culpa toda nas redes sociais. A verdade é que essa narrativa só se tornou tão poderosa porque encontrou um terreno fértil, com problemas sociais e educacionais que já estavam aí há muito tempo. Exatamente. Pense bem. Num país com uma desigualdade social imensa, onde entrar e, principalmente, se manter na universidade ainda é um baita desafio para muita gente, a promessa de sucesso rápido e sem barreiras se torna extremamente atraente. As redes, no fundo, exploram vulnerabilidades que já fazem parte da nossa estrutura. E essa é uma construção histórica. Lá em 1968, uma reforma já começou a amarrar a universidade a uma lógica de mercado.
Depois, nos anos 2000, a gente teve políticas importantíssimas que ampliaram o acesso, como o ProUni e FIES, mas não resolvemos o problema de manter os alunos lá. E aí, nos anos 2010, as redes sociais chegam com tudo, encontrando uma juventude que já olhava para a universidade com uma certa desconfiança. Ok, o cenário é complexo, a gente já entendeu, mas e agora? O que pode ser feito? A boa notícia é que sim, existem caminhos bem claros para a gente tentar reverter essa desvalorização e reconstruir o prestígio do conhecimento. A solução parece passar por uma estratégia com 3 frentes principais. Primeiro, a gente precisa comunicar melhor o valor da universidade. Segundo, é fundamental ensinar os jovens a consumir conteúdo digital de forma crítica. E terceiro, claro, fortalecer as políticas que garantem não só que o aluno entre na faculdade, mas que ele consiga ficar lá até o fim. E essa é uma responsabilidade de todo mundo. O MEC precisa liderar as políticas nacionais, as universidades têm que conversar mais e melhor com a sociedade, a mídia e as próprias plataformas digitais podem e devem ajudar a promover conteúdo de qualidade, e a sociedade civil é vital para combater a desinformação. É um esforço conjunto. E para fechar nossa análise, fica uma reflexão. No fundo, essa discussão sobre o valor da universidade é uma discussão sobre os valores da nossa sociedade. A pergunta que fica é: no futuro, que tipo de sucesso a gente vai escolher aplaudir?